Somos o povo que Deus escolheu. Somos a raça eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real. Propriedade
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Com este versículo nós damos início ao nosso culto público de adoração ao nosso Deus desta noite e nós vamos entoar o cântico, o hino de número 136 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título Adoro o Cristo Vivo. Os aniversariantes desta semana são os seguintes: dia 20, domingo passado, o Luiz Gustavo Gasparotto Antoniazzi, filho dos nossos irmãos Alcindo e Elizabeth. No dia 24, estará aniversariando o Francisco Alves Monteiro, que é irmão do nosso irmão Cleiton Monteiro Alves. No dia 24, a Maria Isabel Oliveira Monteiro, que é sobrinha do irmão Cleiton. E no dia 25, o irmão Floriano Krepski
de Araras, que é tia da Denise. Eu considero como meu tio também, uma pessoa muito dedicada e fiel ao Senhor. Eu quero cumprimentar a estes 4 aniversariantes, desejando-lhes as mais ricas e escolhidas bênçãos de Deus, que este novo ano seja de muitas realizações, sempre dentro da vontade do Senhor. Eu vou orar e depois nós vamos entoar um cântico de adoração ao nosso Deus, que tem como título grande é o Senhor. Oremos. Pai querido, agradecemos-te por este momento especial, agradecemos-te pelo teu cuidado para conosco, agradecemos-te pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e juntos prestarmos-te culto de louvor, de adoração. Juntos também agradecermos-te as bênçãos recebidas. Sou grato a ti pela vida dos aniversariantes desta semana, do Luiz Gustavo, ou melhor, do Gustavo Gasparotto Antoniassi, do Francisco Alves Monteiro, da Maria Isabel Oliveira Monteiro e também do Floriano Krepski. Tu possas abençoá-los, que o novo ano que ora se inicia seja de muitas bênçãos na vida de todos eles e de tantos quantos porventura estejam assistindo ou participando do culto e também estejam aniversariando ou vão aniversariar proximamente, que todos eles sintam a tua bênção sobre suas vidas. Pai, que o culto que te prestamos seja do teu agrado e que ele possa chegar à tua presença como cheiro suave. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor e muito digno de louvor.
Nós vamos ler o texto bíblico da Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39. Neste capítulo nós leremos os versículos 13 a 23. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, do Gênesis, capítulo 39, versículos 13 a 23. O texto bíblico nos diz o seguinte: quando a mulher de Potifar viu que José deixara a capa em suas mãos e fugira, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então a mulher falou conforme as mesmas palavras que dissera aos servos ao seu marido, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar, mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu. Perdão. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, ou o Senhor estava com ele. O Senhor acompanhava José, e por isso estendeu ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Que Deus, o nosso Pai, se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar o cântico Te Louvarei e depois meditaremos no texto livre. Perto quero estar, junto aos teus pés.
Eu quero falar aos irmãos nesta noite sobre o tema Nunca Estou Só. Nunca estou só. Nós lemos neste capítulo, ou no capítulo 37, 2 capítulos antes do que lemos nesta noite, no versículo 2, que José trazia ao seu pai más notícias a respeito de seus irmãos. Isso fez com que se acendesse o ódio deles contra José, devido ao favoritismo do pai por ele. Esse é, sem dúvida, o primeiro sinal de uma relação tensa entre José e seus outros 10 irmãos, visto que Benjamim ainda não estava entre eles. Outra razão porque José dispunha da preferência paterna encontra-se no fato de ser filho de Raquel. Raquel era a esposa escolhida por Jacó. Por ela ele trabalhou 7 anos, enganado pelo sogro, casou-se com a irmã de Raquel, Leia, e depois trabalhou mais 7 anos pelo amor de Raquel. Então, esta também era uma razão para o fato de José ser preferido pelo pai. Contudo, o que nos chama a atenção nos últimos capítulos de Gênesis, a partir do 39, que lemos uma parte, é a emocionante trajetória da vida desse homem extraordinário, conhecido como José do Egito. Conheçamos em resumo um pouco dessa história a partir dos versículos lidos nessa noite. Nos versículos 21 e 23, nós encontramos José sendo levado para a prisão, para o cárcere. E no versículo 21 o texto nos diz que, embora ele tivesse sido levado para o cárcere, o Senhor o acompanhou, o Senhor estava com ele. E isso é repetido no versículo 23. Depois de todas as desventuras enfrentadas por José nos capítulos anteriores, o texto mostra-nos que em momento algum Deus abandonou a José. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor era com ele em todos os instantes. Isso fica muito evidente. E eu gostaria, antes de qualquer outra coisa, apresentar aos irmãos as evidências de que Deus estava presente em todos os momentos da vida de José. Isso nós podemos trazer para a nossa realidade. Por isso o nosso tema nesta noite é Nunca Estou Só. José nunca ficou só, e nós também não ficamos sós quando nós colocamos o Senhor como a razão de ser da nossa vida, como o centro da nossa vida, da maneira como fez José. Então eu gostaria de começar falando aos irmãos sobre as bênçãos na vida de José, apesar das dificuldades enfrentadas, a pontualidade de Deus em cada circunstância adversa. Deus sempre esteve presente na vida deste grande homem. A vida de José foi marcada pela dureza dos problemas mais do que por facilidades. No entanto, foi uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Isso nós podemos observar nos textos que eu vou apresentar aos irmãos, ou nos versículos que estarei apresentando aos irmãos a partir de agora. No capítulo 37, versículos 3 e 4, nós observamos que José contava com a presença de Deus, ou Deus estava presente na sua vida, abençoando-o na casa de seus pais. Apesar do ódio e do ciúme de seus irmãos, o texto nos mostra, no capítulo 37, versículos 3 e 4, que José foi muito abençoado pelo Senhor. O amor preferencial do seu pai
acabou prejudicando o seu filho e certamente prejudicou toda a família. Mas o que fica evidente nestes versículos é de que José nunca esteve só, porque o Senhor sempre esteve com ele. Também nós observamos que logo depois que ele foi jogado por seus irmãos numa cisterna seca, Deus lá se manifestou, Deus lá esteve presente com José. Ele tinha diante de si praticamente uma sentença de morte, mas Deus o abençoou de tal maneira que ele saiu ileso graças à consciência do seu irmão Rúben, ao que nós observamos no capítulo 37, versículos 20 a 22. Em seguida, nós também observamos que José foi abençoado por Deus quando foi tirado da cisterna e vendido como escravo aos midianitas. Então José foi abençoado por Deus como escravo. Ele foi vendido no maior mercado de escravos da época, o que de certa forma, entre aspas, era uma bênção, um favor, porque ali só passavam pessoas poderosas, e dentre elas Potifar, que viu José e o levou para a sua casa e o constituiu como seu mordomo. Isso nós encontramos no capítulo 37, versículos 28, 36 e ainda no capítulo 39, versículo 1. Agora, na casa de Potifar, nós observamos a presença de Deus na vida de José, porque ele era fiel a Deus e por isso ele foi abençoado como mordomo. Mais do que um mordomo, ele era o administrador geral da casa de Potifar, que era um homem poderoso no palácio de Faraó. Então, apesar de sofrer o assédio da sua patroa, a esposa de Potifar, uma mulher sem caráter, uma mulher sem ética, que se jogou para cima de José, e ele sempre resistiu a esses ataques, fugindo. É o que nós lemos no capítulo 39, versículos 2 a 6. De forma nenhuma José se corrompeu, e por isso Deus permaneceu junto dele, abençoando a sua vida. Como se não bastasse, logo depois José foi preso, porque a mulher de Potifar, quando percebeu que não conseguiria alcançar o seu intento, ela trouxe uma calúnia muito grande contra José, e por essa razão ele foi preso e levado para o cárcere. Mas é interessante, irmãos, que ele foi abençoado por Deus lá na prisão, porque Deus estava com ele. É o que nos diz o texto, capítulo 39, mais uma vez, repito, versículos 21 e 23. Olhando ainda para o texto, logo depois de ser preso, como homem de Deus abençoado, pela fidelidade que ele apresentava diante de Deus, sem se deixar corromper, ele foi abençoado por Deus como homem de Deus. José podia ver o futuro, pois a sua visão ia além dos problemas pelos quais ele passara e continuava passando. Nós observamos isso no capítulo 41, versículos 11, 15 e 16. Logo depois que José deixou a prisão, ele foi abençoado como governador. Os irmãos que conhecem a história sabem, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, a razão pela qual José deixou a prisão. Ele foi levado ao palácio e tornou-se o vice-rei do Egito, o governador de toda a terra do Egito.
E ali ele contou sempre com a presença de Deus. Então, se o irmão está desanimado, se o irmão está enfrentando um problema, se o irmão está passando por situações muito adversas, como passou José, saiba, Deus continua ao seu lado, se o irmão se mantém fiel a Deus. Deus nunca nos abandona, Deus está sempre conosco. Apesar dos tempos de crise, José foi abençoado na administração da maior potência econômica e política de sua época. É o que nós encontramos no capítulo 41, versículo 40. Apesar de não ter tido todas as oportunidades que outros jovens tiveram, ainda assim José era um jovem abençoado por Deus. Talvez ele não tivesse o estudo necessário, porque ficou como escravo na casa de Potifar, depois ficou na prisão. Ele não pôde, provavelmente, cursar uma universidade, como Moisés mais tarde fez. No entanto, Deus deu a José muita sabedoria, muito discernimento, e por isso ele pôde administrar aquele país tão poderoso, o mais poderoso de seus dias. A Bíblia nos mostra também que mais tarde José foi abençoado por Deus como pai. Você que é pai, saiba, Deus quer abençoar a sua vida, como fez com José. Quando Jacó veio para o Egito, trazido por José, a convite de Faraó, ele, antes de morrer, ele adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos. E isso fez com que eles fossem elevados a uma posição igual à dos legítimos filhos, isto é, dos demais filhos de Jacó, assegurando que eles receberiam uma porção dobrada das bênçãos que Deus tinha para aquela família. Todas estas etapas na vida de José nos mostram o quanto ele foi abençoado, porque Deus esteve sempre presente. Deus nunca o abandonou, Deus nunca o deixou ao léu da sorte. Isso é para nos levar a pensar que quaisquer que sejam as situações que passemos neste mundo, Deus sempre estará conosco. Deus nunca nos abençoará, nunca nos abandonará, a menos que nós abandonemos a Deus. Por isso vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena o irmão, a irmã, entregar-se completamente nas mãos do Senhor e permitir que Ele dê direção, Ele dirija a sua vida. Porque esta é a vontade de Deus para aqueles que lhe são fiéis. Agora, em segundo lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para os sinais vivos da presença de Deus na vida de José. Não adianta apenas dizer que Deus esteve presente. É importante vermos os sinais da presença de Deus na vida de José. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e amigos mais detalhadamente para esse aspecto. Nós observamos a presença de Deus na vida de José nos seus sonhos. José era um jovem sonhador. Sonhador sob 2 aspectos. Primeiro, porque Deus lhe dava sonhos. Isso aconteceu muitas vezes no passado, lá no Antigo Testamento principalmente. No Novo Testamento, os sonhos começam a rarear, mas no Antigo Testamento os sonhos estavam sempre presentes na vida de vários servos de Deus. E José foi o maior sonhador de todos os que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas também José era um sonhador nato. Ele sonhava com o futuro, ele sonhava com as bênçãos de Deus para a sua vida, ele sonhava com as bênçãos de Deus na vida da sua família através dele. Então José era uma pessoa muito especial diante de Deus. Quem não sonha, não vive. Perde a razão do viver. Não importa a idade que tenhamos, nós devemos sonhar.
porque os sonhos nos mantêm vivos, sempre aguardando que algo mais extraordinário vá acontecer na nossa vida no futuro, porque Deus está conosco. Vamos pensar primeiro sobre os sonhos de José. José era um homem que tinha uma visão muito especial com relação ao futuro. Não que ele vivesse em função do futuro, mas ele pensava no futuro como algo que traria grandes benefícios, não necessariamente para a sua vida, mas para a vida dos seus pais, para a vida dos seus irmãos, sua família e de todos aqueles que com ele convivessem. Por isso, quando ele está caminhando em direção aos seus irmãos, enviado que fora pelo pai, lá no capítulo 37, versículo 19, nós lemos que os irmãos olharam e viram José vindo à distância e disseram: aí vem o sonhador. José sabia que Deus tinha algo para ele cria nisto. O irmão crê que Deus tem algo especial para a sua vida, ainda que não seja riquezas, ainda que não sejam coisas materiais. Quem sabe Deus deseja que o irmão seja uma bênção neste mundo, na vida de outras pessoas. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Muitas pessoas morreram porque acalentaram seus sonhos. A história nos mostra isso. Um dos discursos mais extraordinários que nós já tivemos a oportunidade de ler o de Martin Luther King. Ele diz: eu tenho um sonho. O sonho dele era ver a nação, a sua nação unida, sem ideologia, sem pessoas com preferências por esse ou aquele outro. O sonho dele era ver o seu povo unido. Ele era um pastor batista, ele era um homem de Deus, e ele queria o melhor para a sua nação, e ele queria que Deus o usasse. De alguma forma Deus usou e tem usado ainda hoje, apesar de ter sido assassinado. Então, como José, nós devemos sonhar que Deus tem algo muito especial para a vida, para a nossa vida, a vida dos nossos queridos, a vida dos nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos. Mais tarde, José chega ao extremo de dar ordens sobre os seus próprios ossos, porque ele tinha o sonho de que seus ossos fossem levados para a terra que Deus prometera ao seu povo. Vejam que coisa extraordinária. Passaram-se mais de 400 anos. Ainda assim, os ossos de José foram levados para a terra prometida, e lá ele teve a alegria, ou lá as pessoas tiveram a alegria de não só conduzir, mas ali colocar os ossos deste homem. Nós encontramos no capítulo 50, versículo 25. Então eu estou falando sobre os sinais vivos da presença de Deus na vida de Jacó. O primeiro sinal, os seus sonhos. O segundo sinal, o caráter de José. José, antes de tudo, um homem de caráter. É o que nós encontramos no capítulo 37, versículos 9 a 19, ou melhor, no capítulo 39, a partir do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos isso também. Uma mulher que tinha poder sobre ele, tentava-o como homem e pressionava-o como empregado, como escravo, mas ele não se deixou envolver. Muitas pessoas no lugar de José talvez usassem desculpas. Olha, se eu não fizer o que a minha patroa está querendo, eu vou ser acusado, eu serei rechaçado, eu serei castigado, eu vou sofrer as consequências. Mas não, José tinha o temor do Senhor, e ele sabia que não poderia jamais negar a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor. Ele não tinha como resistir ao assédio, mas ele resistiu à tentação e não caiu. A mulher o tentou, mas ele não caiu. Um terceiro aspecto muito importante com relação aos sinais da presença de Deus na vida de José é a sua simpatia, ou até mesmo a sua empatia. É interessante, irmãos, a Bíblia diz que
Potifar, que o levou como escravo, gostou de José e por isso ele se tornou administrador de toda a casa. Quando ele foi levado para o cárcere, o texto bíblico diz que o carcereiro gostou de José. Nós encontramos isso no capítulo 39, versículos 21 a 23. Uma pessoa abençoada por Deus irradia simpatia e até mesmo empatia onde quer que esteja. Isso fica evidente em todas as circunstâncias, fica evidente no seu relacionamento mais tarde com os egípcios e principalmente com o faraó, que o colocou como vice-rei do Egito, como governador de toda a terra. Outro exemplo da presença de Deus constante, abençoando a vida de José, diz respeito ao seu senso de oportunidade. No capítulo 40, versículo 14, depois de José interpretar o sonho, tanto do padeiro como do copeiro, mas principalmente do copeiro, ele fez um pedido: lembra-te de mim. José não era um oportunista, mas ele tinha o discernimento de alguém que sabia aproveitar bem as oportunidades que surgiam diante dele. Ele havia feito um favor ao copeiro-chefe e não perdeu a oportunidade de pedir que este se lembrasse dele. Uma pessoa abençoada sabe aproveitar as ocasiões com sabedoria. Em quinto lugar, nós vemos a positividade, o otimismo e, mais que isso, a confiança de José no Deus no qual ele depositava a sua fé. Os tempos, quando ele interpreta o sonho do faraó, ele diz: os tempos serão difíceis, mas podem ser administrados. Capítulo 41, versículos 32 a 36. Deus revelou o sonho do faraó a José, mas ele foi de caráter prático, mostrando sabedoria ao propor soluções. Ele não tinha muito estudo, mas ele tinha discernimento espiritual, ele tinha sabedoria de Deus. Uma pessoa abençoada sabe aproveitar a oportunidade que a vida lhe oferece com sabedoria. Uma pessoa abençoada não vê a desgraça com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios para administrar as circunstâncias. Também nós observamos a coragem de José. Ele aceitou um desafio que muitas pessoas com muito mais cultura do que José, com mais experiência que José, talvez não aceitassem. Capítulo 41, versículos 37 a 57. Prevenir a terra do Egito e todas as terras ao redor, aliás, do mundo todo de então, da fome. E quando ele traz a sua família, ele mostra um outro aspecto importante da presença de Deus na sua vida. Ele tem um espírito perdoador. José perdoou os seus irmãos. Uma pessoa abençoada não guarda rancor, não guarda amargura, não anseia por vingança. Jesus destaca essa realidade na oração dominical, quando ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados. Ele está falando com Deus, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aquelas pessoas que nos devem, aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas pessoas que nos maltrataram, que nos ofenderam, que nos caluniaram. Ainda assim, Jesus diz que nós devemos perdoá-las. Depois nós vamos encontrar também o espírito perdoador, a justiça, a confiança na justiça divina. Ele não depositava a sua confiança na sua própria justiça. Ele era o vice-rei do Egito, era o governador do Egito, ele podia fazer o que quisesse com os seus irmãos, mas ele colocava a sua confiança na justiça divina. José não respondeu às acusações, não ficou murmurando, revoltado contra Deus, contra os seus irmãos e contra todos. Ele tinha consciência de que lhe havia acontecido e esperou a justiça divina. Como o salmista no Salmo 40, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu
o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, um novo cântico na minha boca. É assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos viver neste mundo, para que possamos ser abençoados por Deus. E eu quero concluir agora, deixando com os irmãos algumas lições importantes que nós podemos tirar da vida de José e dos ensinamentos bíblicos por nós observados nesta ocasião. Num país como o nosso, e em tempos como o que vivemos, tempos de tribulações, de incidentes, de tentações, de riscos, tempo de perseguição, tempos em que coisas terríveis assolam o povo brasileiro, o único projeto capaz de dar certo é o projeto de José do Egito. Por isso nós devemos nos lembrar de alguns dos princípios que nós aprendemos com a vida de José. O primeiro princípio é que nós não devemos nos assustar diante das dificuldades, até mesmo as dificuldades familiares, como irreversíveis. Não, Deus pode reverter qualquer situação, até aquela situação mais difícil. Se você está com problemas no seu casamento, se você está com problema no seu relacionamento com os filhos ou com os pais, creia, Deus pode reverter qualquer situação difícil, como Ele fez na vida de José. Então, não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis. Em segundo lugar, não aceite viver uma vida vingativa ou o ódio como fatal. O ódio não pode ter a palavra final na vida de quem quer que seja. Em terceiro lugar, não caia em túneis sem fim. Se o irmão cair na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, do derrotismo, saiba que sempre há um modo de sair dela. Deus sempre terá a última palavra. Ele pode ajudá-lo a sair de qualquer circunstância, de qualquer situação. Não há túneis que permaneçam sem saída. Sempre há uma saída. Em quarto lugar, não admita a existência de desemprego perpétuo. Mesmo que você não esteja na posição que desejava estar ou desejaria estar e que poderia ocupar, ou fazendo aquilo que desejaria e poderia fazer, encare aquilo que lhe aparecer como uma oportunidade de Deus, pois sempre vai aparecer algo melhor na hora de Deus, pois Deus nunca se atrasa, Deus sempre está presente na hora certa. Em quinto lugar, não tenha medo de crescer de repente. Como não teve medo José, ele se tornou de preso o vice-rei ou governador do Egito. Como fez José, peça sabedoria a Deus para lidar com sucesso, sem que ele lhe suba a cabeça. Em sexto lugar, não desperdice as oportunidades. Seja oportuno e não oportunista. José foi oportuno. Em sétimo lugar, não acredite que existam situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proporção da nossa força e Deus nos dá a graça para enfrentá-las. Ainda hoje estava lendo no capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 13, que Deus é fiel, Ele não permitirá que nenhuma tentação humana seja maior do que a força que Ele nos dá para superarmos essas tentações. Em oitavo lugar, não se assombre diante dos grandes desafios. Lembre-se de que só os capazes são escolhidos e aceitam os desafios e as lutas. É o que nos ensina Tiago, irmão de Jesus, lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 12. Em nono e penúltimo lugar, não se esqueça de onde você veio. Lembre-se daqueles que colaboraram para o seu sucesso com gratidão e misericórdia. Seja sempre grato. Grato a Deus
Grato às pessoas que te ajudaram, às pessoas que estiveram ao seu lado, às pessoas que colaboraram. E em 10º lugar, lembre-se acima de tudo que você jamais está sozinho, pois Deus nos prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Eu vou apresentar agora os pedidos de oração, depois nós vamos entoar o cântico Maravilhosa Graça e o hino 193, o Inário para o Culto Cristão, e nós estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Eu desejo a todos os irmãos uma boa semana. No próximo domingo, pela manhã às 9h30, teremos a Escola Bíblica Dominical e à noite às 19 horas um culto muito especial, ao qual nós chamamos de o culto do amigo. Esteja presente, leve um amigo, ore, peça a Deus para que abra as portas, e Ele o fará. O irmão levará alguém para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Os nossos pedidos do irmão Cleiton Monteiro Alves, pela saúde do senhor Manuel Moacir de Moraes, do irmão Osés Delgado de Oliveira, pela senhora Rose e família, da irmã Eliana, por sua mamãe, a senhora Irene, sua filha Carilene, seus familiares e a sua vida. A minha esposa pede pela vida da irmã Cecília, que Deus possa abençoá-las, concedendo-lhe a saúde e a toda a família. Pede oração também pela senhora Jaci, que está em tratamento de um câncer. A irmã Heleninha pede pela Valentina, de 4 anos, com câncer no pulmão. Meu irmão Inácio Pinheiro Nunes Filho, de Campinas, pede pelo Álvaro, nosso irmão em Cristo, lá de Jundiaí, também por sua esposa e toda a família. A irmã Eumânia Rodrigues Mineiro pede por sua irmã Elza, em tratamento quimioterápico, pelo seu esposo e irmão Adelson, em viagem. O irmão Antônio Mateus pede por sua esposa, a irmã Laura, pede pela sobrinha Tatiana, os seus filhos e também por sua vida. A irmã Maria e a Sofia, elas estão em viagem para Minas, pede oração por sua amiga Vera Lúcia, que está em tratamento. A irmã Isabel Simões sempre nos pede oração pela vida do seu esposo, e nós sempre oramos por ele e por ela. Deus os abençoe. A irmã Dirce Donizete dos Santos pede pelos seus irmãos Carlinhos, Tereza e Madalena e toda a família. A irmã Olga pede por sua vida, do seu esposo, o Samuel, do seu filho Jefferson e sua família. A irmã Maria, a senhora Maria Heloísa Mares, pede pelo seu esposo, Carlos Alberto Roque, por seus filhos e seu pai. E eu gostaria que os irmãos continuassem lembrando as orações do irmão Tiago Barbosa. Deus possa restaurar a sua saúde, abençoando a sua esposa Regina e também o seu filhinho Felipe. Irmão Alcindo, a Marli, irmãos Luiz Munhoz, Rosiclei de Campinas, a minha irmã Ana Maria, minha irmã Vasti e a minha filha Disa em tratamento. Que Deus possa abençoar a todos.
nós vamos orar e estaremos encerrando o nosso culto. Querido Senhor, agradecemos-te esses momentos passados na tua presença, agradecemos-te porque a tua palavra nos fala tão profundamente que nós não podemos deixar de ouvi-la e de colocá-la em prática na nossa vida. Agradecemos-te pelas grandes e preciosas lições que nós podemos tirar nos textos apresentados, e em especial através da vida de José, este grande homem do passado. Quero colocar diante de ti, ó Senhor amado, a vida de cada irmão que participa deste culto. Tu conheces o coração de cada um deles, que todos possam ser grandemente abençoados por ti. Abençoa também, ó Deus, os pedidos apresentados, que tu possas atender a todos eles de acordo com a tua vontade. Se conosco ao longo desta semana, prepara-nos para os trabalhos da tua igreja no próximo domingo, pela manhã às 9h30, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas, culto de adoração ao teu nome, com a apresentação de amigos e conhecidos que estarão na tua casa, para que juntos adoremos o teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros com meu
chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me